Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam bem-vindos a mais uma semanada de Vamos Viajar na Maionese. Hugo Van der Dalho! Olá! Ei! Como é que estamos? Vais pôr palmas? Sim. Enlatadas? Público. Como estamos? Mais uma ronda? Olá, Tiago Ribeiro, como é que tu estás? Muito feliz por estar aqui contigo, novamente. Graças a Deus. Vens Sim, de onde? sim. Vens de onde nasceu Portugal? Sim, da Conta graça tu. do Senhor. Da Não, graça de do onde Senhor. nasceu Portugal? De onde nasceu Portugal, sim, de Guimarães, sim. Há 2 semanas estive em Guimarães. Foi uma grande festa. Bom feedback recebemos nós de Guimarães. Sei que é surpreendente para ti, por vários motivos. Eu adoro Guimarães. Tu adoras Guimarães? Adoro Guimarães. É uma das tuas Aqui cidades nasceu preferidas. Portugal. Aqui nasceu Portugal, como está grafado, algures, numa parede, num castelo. E ali começou a história deste país que não te Que é o encanta. nosso, sabes? É o nosso, sim, que é o sim, nosso sim. e este país onde nós estamos. Sim, sim. Tiago, estou muito contente de estar aqui contigo outra vez. Oh, não me Mais um digas. episódio da Maionese. Maionese! Yeah! Olá, Matilde. Olá, Diz Matilde. meninos. Tosse lá para os meninos ouvirem. Matilde hoje não vai Pois tossir, é. prometemos. Está tudo bem, Está efetivamente. amordaçada. É isso. E vamos começar como temos começado nos últimos episódios, com a grande revelação do boião da O maionese. boião. Eu sou o boião da maionese. És boião? O boião não apresentava um programa na SIC. Pois é, as tardes da SIC. O boião. Com a Diana Guimarães. Respeito. Nós não vamos nem para Chaves nem para Guimarães, porque vamos para a Sibéria. Ai, seu urso. Sibério. Lembras da moda dos husky siberianos? Sim, não sim. sei se te Eu lembras. não me lembro. Foi dos anos 90. Houve não uma me lembro. revoada que durou para aí 1 ano ou 2. De toda a gente tinha um husky siberiano. Que depois, passado 2 anos, deixou de se ver. E eu acho mesmo que os cães morreram, porque são cães que não estão habituados a estes climas tropicais dos países pobres do fim da Europa. E também de Portugal. Agora não estava a incluir Portugal. Não estava a incluir Portugal. Sim. Sibéria é o nosso destino. É o Mas nosso há uma coisa destino. para ser falado na Sibéria. Há muitas coisas. Aquilo é Aos só gulags. pedra, é só gelo. É verdade. E é por causa disso que tem sido, ao longo da história, no caso da Rússia, um sítio onde se mandam pessoas quando se portam mal. Claro, Vocês de portaram-se mal. castigo. Vão para a Sibéria. Sim, a sim. tentar matar os czares para a Sibéria. É a o dizer ir que para a são rua, não é? comunistas. Claro, é o ir para a rua. Agora vai Na para a rua Rússia. pensar o que é que teve a fazer. Claro, é isso. Como dois espelhos, um diz assim: agora vais lá para fora refletir no que tiveste a fazer. Vais pôr um Muito tempo. giro. Agora estou sempre. Estás sempre à espera de um, O que é que vais- o que de um é que vais efeitozinho. pôr? Sim. O que é que vais E para aqueles pôr? que estão à espera dos comentários também em relação aos últimos episódios, aguardem que isto lá para o fim. O nosso correio nos vamos ter- leitores é novo. Claro. Destino Sibéria Airlines neste Destino. episódio. Mas o que é que nos move até à Sibéria? Vamos de avião. Por acaso não vamos a Pois. pé, grande parte do caminho, vamos de grande comboio, caminho. outra parte. É verdade. Hoje trazemos uma história incrível, como nos outros todos 57 episódios, ok? Quantos é que são, Matilde? 50? Este é o 59. 59. O 59 vai para o Vai Arieiro. para o rato. Não, vai para a Sibéria. É uma viagem muito fascinante, é uma história incrível. E não vamos começar pela Sibéria, porque vamos fazer um caminho até à Sibéria. E às vezes, este episódio, que foi também para mim uma aprendizagem de algumas coisas aqui muito fascinantes, que é como há histórias incríveis que às vezes acontecem muito perto de nós e de pessoas com quem nos cruzamos na rua todos os dias, ou porque vemos porque é a nossa médica de família, ou porque é a senhora do pão, ou o que é. Claro. E às vezes não conseguimos imaginar, isto é fascinante, as vidas que estão dentro de uma vida que nos parece absolutamente normal, porque nós não conhecemos o passado de toda a gente, conhecemos vagamente o passado, Passada à avó da Matilde, mas figura mas amplamente mesmo citada assim, neste episódio. mesmo assim Sim, fazemos sim. só uma vaga Claro, ideia. não sabemos. Ninguém sabe o que aquela mulher Claro, passou. nem a própria muitas vezes. Mas é a outra avó. Claro, é sempre outra avó. E vamos começar a nossa viagem muito aqui ao lado. No caso, em Espanha. Tão longe, e vamos à Espanha. Louca, apaixonada. Não, isso é a Jennifer Lopez, não é espanhola. Vocês sabem, é a Jennifer Lopez que vai visitar o bairro onde... Quem é que cantou o Jennifer the Box? É ela, sim. É a Jennifer from Vocês the nunca Block, viram sim, isso? sim. Não. Está no YouTube. Ela vai visitar o bairro onde nasceu
estão a fazer uma reportagem com ela. E está assim a acenar para tudo e vai a ver a casa onde ela viveu. E há um velho que está à janela e diz assim: faz favor. E ela: ele diz, quem é que você é? E ela diz, fica assim um bocadinho: Jennifer. E ele: Jennifer quem é? Lopez. É que fica assim tudo um bocado awkward. O homem não faz ideia quem é a Jennifer Lopez. E eu, o que é que tenho a ver com isso? Tal e qual. É ele e a Mariah Carey. Que quando houve um bife entre as duas, isso é épico também. Que eles perguntam-lhe o que é que ela acha da Jennifer Lopez e ela responde: I don't know her. Can't believe people still make such a big deal out of it. I don't know her. It's amazing. Mariah leva os melhores memes da internet, sempre, não é? Sempre. Ela é incrível, ela é mesmo uma mulher incrível. É a Mariema americana. Sim. Portanto, Sibéria como destino, uma primeira paragem por Espanha. Por Espanha. No arranque deste episódio, já voltamos para primeiras palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, olha, empresta-me uma camisola aí das vossas, de casa. A tua roupa? Tive que vender para continuar a jogar. Meu Deus, está bonita. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. São mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de volta, a segunda parte deste Vamos Viajar na Maionese. Sibéria é o destino. E quando eu me lembro da Sibéria... Segunda e última parte, tens de dizer. A segunda e última parte. Voltamos a apresentar a segunda e última parte do Vamos Viajar na Maionese. Quando refiro Sibéria no meu imaginário, estamos mesmo no fim do mundo mais velho. Estamos no fim do mundo em cuecas. Casa. Talvez seja dos sítios mais inóspitos, tirando a Antártida e a Hortátida lá em cima. Sim. Como é que se chama? O Polo Norte. O Polo Norte. Até porque é muito perto do... Já fica no Circo Polar Ártico. Aqueles água tudo para o mesmo sítio, não é? É um sítio onde fazem temperaturas horríveis, quer de inverno, quer de verão. E é sítio onde morreu muitas pessoas. Foi usado como prisão, os famosos gulag, não é? Foi usado como prisão quer no tempo dos czares, quer no tempo dos comunistas. Pronto, do Lenushi. Da União Soviética. Vamos viajar até um dessas alturas, quando a Sibéria se transforma não num campo de castigo, mas até num campo de salvação. Vamos começar a nossa viagem por Espanha, pelo norte de Espanha, por Bilbao. Aliás, vamos falar um bocadinho. Graças, pá, não sou senhora. Esta coisa, nem se podia levantar as mãos agora neste. Nós conhecemos algo, eu acho que temos vaga ideia da história de Espanha, mas é um país que mesmo ao lado e não conhecemos particularmente toda a sua história. Conhecemos as partes em que lhes demos nos cornos. Começa só uma merda, não é? Olha aí, começa bem, sim. Mas não conhecemos, e é uma história muito rica, como é evidente. E sobretudo, vamos falar um bocadinho de acontecimentos dramáticos do século XX. Quando nós pensamos no século XX e em acontecimentos dramáticos, pensamos geralmente nas duas guerras mundiais, não é? A primeira e logo a seguir a segunda. Estás a falar de Espanha, ainda se soma mais um acontecimento dramático. É verdade, soma mesmo porque há uma guerra civil, a famosa Guerra Civil Espanhola de 1936 até 1939, portanto colando com a Segunda Guerra Mundial, e não é por acaso que cola, porque a Guerra Civil Espanhola foi de facto um balão de ensaio para o que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. Até alguns historiadores a consideram uma guerra por proxy. Okay. Ou seja, quando outras potências estrangeiras estão a lutar uma guerra, não individualmente. Antes disso, acho que temos que ir um bocadinho mais atrás. A guerra não começa de facto em 1936. A história conta-se em poucas palavras, mas eu não vou contar em não vais fazer, não é? Não contem com o Hugo para isso. Uma guerra com poucas palavras, até porque há todo o cesto de roupa para engomar a esta hora, portanto podem contar com o maionese sempre aí. É verdade, houve uma nossa ouvinte que se queixou que um episódio passado sobre as Gibraltinas tinha apenas 45 minutos e que não deu, ficou a meio dos lençóis. Ao que chegaste, o Vanderding, és companhia para engomar roupa. Imagina. Vocês me fazem. Mas há umas pessoas que estão a passear o cão neste momento. Ou seja, a guerra, há sempre coisas que levam àquilo. E neste caso foi uma tempestade perfeita que esteve ali para se formar, não é? Um dos grandes questões da guerra, como de outros sítios, era um país, isso é que é uma guerra civil, não é? Altamente dividido. Dois países dentro de um só.
por um lado, as cidades com as suas realidades já mais avançadas, uma classe média que estudava, que se informava, que vivia mais ligada com o mundo, e depois um mundo rural absolutamente... Quase em antagonismo com isso que acabaste de dizer, não é? Tal e qual. Um outro país. Um outro país. Sim. E depois, mesmo dentro das cidades e do campo, a diferença entre o ser rico e ser pobre, a diferença ainda entre uma aristocracia que mantinha o poder desde há séculos e o povo que vive miseravelmente mal, e nessa grande divisão, sobretudo as pessoas que viviam particularmente mal, começam a exigir mudanças, não é? Também já estamos no século XX, não é? Há essas mudanças todas, e a coisa vai começando a chiar, e o rei, no caso o Afonso XIII, vai tentar dizer, vamos lá resolver isto, muito parecido com o que aconteceu em Portugal, umas décadas antes, com o rei Dom Carlos. E ele vai dizer assim, bem, vamos lá pôr mão a isto, e vai pôr a mão mal, fomentando em 1923, uma ditadura conservadora de um tipo chamado Miguel Primo de Rivera, talvez já tenha ouvido falar da ditadura de Primo de Rivera, em que vai tentar vamos pôr ordem na casa, vamos pôr ordem Ele nesta não noite. era irmão de... Ele era primo de... Era primo de Rivera. Quem é Rivera? E não era a francesa. Espanhola. Era primo de Rivera. Nunca tinha pensado nisso. Não, primo mas de eu Rivera. pensei. Estás a ver tudo a acontecer. Estou a um futuro brilhante. Nossa. Bom, e então, tinha acontecido cá também a mesma coisa. Ou seja, o rei, para resolver esta história toda, vai alimentar ou fomentar ou apoiar uma ditadura conservadora. Na ideia do... É porque o rei não consegue aguentar as duas partes, não é? No fundo, Sim, ou seja, porque estas coisas, quando as pessoas começam a passar, começa a haver... unrest, como é que vocês dizem isto? Claro. Greves, tumultos, a rua começa a ficar agitada. Claro. E então acha-se que a solução é apertar o cerco. Claro. Quando tinha acontecido também na Rússia há pouco tempo. Que é quando acontece realmente merda depois, não é? Rebenta a bolha disto tudo. Tal e qual. E depois acontece que em 31, portanto, estamos a avançar nas décadas, vai haver uma revolução, mas é uma revolução que não vem pela bandalheira na rua, nem nos tanques, nem nada disso. É uma revolução democrática. Há umas eleições, no caso municipais, e ganha esmagadoramente, vamos dizer, a esquerda republicana ganha, por acaso não é esmagadoramente, estou a exagerar, ganha uma data de lugares. E o rei Afonso XIII percebe, não tenho nada aqui a fazer. Ele não vai abdicar propriamente dito, mas vai-se embora. Recolocar-se dentro vai-se embora de Espanha. Abandona a Espanha. Mas porquê? Cabeça a prémio também? Sim, percebeu. Já não me querem, vou-me embora daqui. Claro. E começa, assim, com a saída do rei, a Segunda República Espanhola. Já tinha havido uma experiência no século XIX muito curta, e por isso é que eles chamam esta Segunda República, a Segunda República Espanhola. E, portanto, os republicanos tinham ganhado e começam, aqui em 1931, começam uma modernização, quase equivalente também se calhar à Primeira República Portuguesa, uma modernização. Vem o voto feminino, vem a obrigatoriedade da educação primária, vem todas estas coisas que uma tentativa de aproximar a Espanha do que seriam as democracias modernas. Portanto, há aqui uma... Inspirações europeias também, não é? Muito concretas, não é? Tudo isso, estamos em 1935, mas começam a ver isso. Claro. Imprensa livre, internet para toda a gente. Galp frota. O que é que se bebe aqui? Licor beirão para toda a gente. Sim, mais carros elétricos. Claro. Homens com homens. Mulheres com mulheres. Tudo, graças mulheres a Deus. Com dois homens. Tudo. Homens com duas mulheres. Claro. Tudo o que tinha direito. Tudo o que tinham direito. Por trás, por a frente. Enfim, começou aquela bandalheira típica dos republicanos. Claro. E é verdade. Eu acho que houve ali um certo, sobretudo popular, um certo entusiasmo. Está tudo a acontecer, é tudo diferente. É a grande esperança, não é? Sim, há, mas a verdade é que no tal país muito dividido, isto não é uma coisa assim tão pacífica como nós possamos falar. Porque há uma parte que fica sabiada, não tal é? E qual. Não, é tão engraçado encontrar o paralelismo disto com o que aconteceu na história de Portugal, na Primeira República, e depois o Estado Novo como resposta a muitas das coisas da Primeira República, porque o outro país mais... bem, se calhar atrasado aqui, depois estamos a... a qualificar, não é a coisa, claro. O país católico, Sim. o país...
porque tal como a Primeira República Portuguesa, esta República em Espanha, a Segunda República em Espanha, vai desafiar a Igreja, defender a separação do Estado da Igreja, vai fazer reformas agrárias, tirar terras para dar aos camponeses que durante séculos estiveram determinados, mesmo quando não estavam particularmente ocupados. Claro. Portanto, estas reformas gigantescas de redistribuição das terras, de lutar contra o papel do poder da Igreja, reorganizar a tropa, vai ter imensas resistências, nos conservadores, nos poderes instalados da Igreja, dos grandes proprietários restos, da aristocracia, se quiseres, espanhola, e portanto aquilo que uns veem como progresso, para outros é uma ameaça à ordem social, de como as coisas eram. Totalmente. Nós não vivemos num tempo muito diferente desses, se pensarmos nisso. Estavas a fazer isto, eu estava a fazer uma viagem que possivelmente até não tem muito sentido de ser, mas estava a pensar na grande cisão, por exemplo, americana, a divisão republicana e democrata, um país muito grande, muito poderoso e que está completamente dividido dentro de si próprio, e aquilo que uns podem achar mais conservador é o fim de poderes instalados durante décadas ou séculos, que estão sob ameaça agora, com ideias mais vanguardistas ou mais conservadoras. Portanto, fazendo uma viagem no tempo, era essa Espanha, não é? Uma Espanha partida a meio. Era. E nós, se pensarmos, até no caso europeu e português e até americano, uma das causas que se atribui à subida de movimentos conservadores de extrema-direita tem a ver com a política woke, que fala muito que isso foi uma das causas. No fundo, temos aqui o mesmo, ou seja, um grupo que tenta levar o progresso, ou aquilo que considera o progresso, para a frente, e como resposta há um movimento de contra-progresso, quase, não é? De travar, não é? Sobretudo contra as liberdades individuais, porque consideram as liberdades individuais uma atentada à ordem social. Mas nós também estamos Portugal 2026, é verdade. Mas nós estamos tão eivados de um pensamento moderno e progressista que não conseguimos, se calhar, ver os dois lados. Pois, talvez, cegos pelo progresso. Como viajamos e lemos, temos dificuldade em perceber sequer o que é que estão a falar, não é? As origens. Por isso é que viajar e ler é incrível. Sim, pode não parecer à primeira vista. São coisas que até dão algum trabalho, mas... Agora, a verdade é que temos aqui um país partido ao meio, de facto. A esquerda dos operários, dos camponeses e dos intelectuais. A verem uma oportunidade, não é? A terem aqui uma oportunidade de voz. A ter uma voz, sim, a começar a contar nesta história. E depois, à direita, temos os proprietários, a Igreja, os militares mais conservadores. São duas forças que se começam a medir. Só que não podemos deixar de lembrar que nesta altura, estamos em 1930, os inícios dos anos 30, não está a acontecer isto só em Espanha. Está a Matilde. Cá está. Aos 17 minutos de episódio. Só que eu nunca sei se ela está a tossir por... Não fales disso. Guerra Civil Espanhola. Disfarça. Há uma frase que serve este propósito, que é: mete mais tabaco nisso. Pois é. Não... Eu acho que tem que pôr menos tabaco. Tens que fumar como no Brasil. Mais puro. Sabias que no Brasil eles não põem tabaco, mas é muito mais fraca também. Sim. Já experimentaste sem tabaco? Não. Pois. Quem diria? Porque estamos aqui a falar do que estava a acontecer em Espanha, mas à volta não estava a acontecer coisas melhores. Já temos Mussolini, fascista na Itália, os nazis também já estão a pulular, claro, a galgar no poder. Portugal está quase a instalar-se. Já é o Estado Novo. Estamos em... Ok. Sim, o golpe militar tinha acontecido em 1926, portanto, o fim da Primeira República. E portanto já estão... há uma Europa, um manto e depois há, por outro lado, conservadorismo. Tal e qual, os nazis estão a fazer a sua escalada, o fascismo também. Depois tens França e Inglaterra, que eram democracias, portanto estes dois blocos praticamente. E pronto, e começa a haver, a partir de logo 1934, estes blocos começam a entrar em guerra. Mas era uma guerra que percebes uma coisa que é, imagina quando tens dois projetos políticos tão diferentes e projetos sociais tão diferentes, que não são só diferentes. A existência de um é uma ameaça. Exatamente. Claro. Clássico. Pressupõe a destruição do outro. Percebes a diferença? Totalmente. Que é a diferença de uma luta democrática de uma luta existencial, que é: nós só conseguimos existir com a eliminação do outro. Não há convivência possível de dois blocos tão antagónicos. E a nossa existência depende da eliminação do outro. Nós vivemos isso em guerras atuais, não é? Nós só podemos existir, ou seja, se os outros existirem, nós estamos em perigo. Claro.
eles vão nos destruir. Sim, sim. E vice-versa. Sim. E vice-versa. Sim, sim. Portanto, isto é uma coisa... Nós vemos isso nas guerras atuais, seja em Israel e na Palestina, seja no Irã. Enfim, vemos isso até na Ucrânia, vemos essas coisas todas. Conseguimos determinar Ainda assim, hoje em dia, parece-me que há gatilhos muito claros e talvez aos olhos desse século atrás, da viagem que estamos hoje a fazer, talvez não fosse uma fonte energética, o propósito, fosse mais ideológico, não? Um conceito mais... Sim, ideológico e de sobrevivência. Hoje em dia é o petróleo que me parece ser o grande regulador da tensão. Sim, aqui de facto não eram essas questões económicas, mas era uma questão de poder, não é? Claro. Mas era uma questão moralidade, e é uma questão de perceber, eles vão nos destruir. Sim. Nós temos que fazer qualquer coisa, porque a ideia deles é o contrário da nossa própria existência, explicando um bocadinho. E então vai haver umas eleições, 1936, no meio de uma tensão gigante, as esquerdas juntam-se numa chamada Frente Popular, portanto, que junta muita coisa, junta republicanos mais moderados, junta os socialistas, comunistas, anarquistas. Lá está, todos juntos, protegendo uma ideia contra todo aquele conservadorismo, todo aquele monobloco conservador. Tal e qual. E que devo dizer, era quase 50-50. Aliás, as eleições vão mostrar como o país estava dividido, porque há umas eleições entre os conservadores e estes blocos de esquerda, e as eleições, a esquerda vai ganhar, mas por uma margem muito pequena. O que mostra como o país estava dividido. Que a gente pode pensar assim, mas as pessoas que iam votar estavam de favor. Não era. O país estava mesmo divertido. Não era tão claro quanto divertido e dividido. Dividido ao meio. Pois. Causa-me algum espanto a possibilidade de eleições livres, sabes, aos olhos do tempo. Como é que aconteceram essas eleições? Sim, estavam em democracia. Mas sim, estranho, não é? Sim. Havia uma coisa tão instalada. Muita tensão. É verdade, era muita tensão, mas estavam em democracia. Era um regime democrático. Há eleições, a esquerda ganha, e então é quando os conservadores dizem: nós temos de fazer qualquer coisa. E começam a organizar-se num movimento armado para fazer um golpe de Estado. E vai surgir aqui a figura de um homem chamado Francisco Franco, um militar com uma carreira fulgurante. Eu penso que ele foi, na sua carreira, o general mais novo da Europa na altura, uma coisa assim qualquer. Ele tinha-se destacado sobretudo nas campanhas... Susto que eu apanhei com isto. Desculpem que eu tenho um gato. Isto é um gato novo. Confere. Larga os fios do microfone. Como sabem. É que estávamos a falar de Franco e de repente... A Cosio abandonou-nos, e nós outro dia achámos este gato na rua e achámos tão querido que trouxemos para casa. Vejam tudo nos vídeos. Pelo vídeo. É o melhor teaser que pode estar a acontecer. Já está tudo bem. O Franco. Dá para fazer estas... Olha o Franco. Onde está o Franco? Franco assado. Este tipo, o Franco, de má memória para muitos espanhóis, não todos, claro, não é? Ele faz uma carreira brilhante. Há umas guerras em Marrocos. A parte norte de Marrocos era um protetorado espanhol, certo? Sim. O Marrocos estava dividido entre um protetorado francês e um protetorado espanhol. Ainda no último episódio passamos por lá. Falamos muito essas referências. Desta história, sim. E tinha havido uma guerra no Rif, que são umas montanhas cá no norte de Marrocos, resistentes contra a ocupação espanhola. E o Franco tinha sido um grande herói dessa guerra. Os espanhóis perdem, mas ele tinha sido um herói gigante. Sim. E portanto ele vai homem subindo, patenteado, reconhecido e com créditos militares. Tal e qual. E há aqui uma data de coisas. Bem, vamos avançar um bocadinho. Há uma data de coisas, mas a verdade é que eles vão se organizar em dois blocos. De um lado vamos ter aquilo que se chamaram os republicanos, e no outro vamos ter este núcleo, sobretudo vem do exército conservador, que tem de dizer: nós temos que tirar daqui as esquerdas, que nós em português chamamos os nacionalistas, e até os ingleses chamam os nacionalistas. Em boa verdade, o que eles chamavam era los nacionales, portanto os nacionais, não os nacionalistas, mas os nacionais. Existem as duas palavras em espanhol, eles escolheram os nacionais, por uma razão muito simples. O que estava aqui em jogo era, num quadro de geopolítica muito maior, porque é que os conservadores chamavam-se a si próprios os nacionais? Porque eles encaravam as esquerdas, portanto os republicanos, uma ameaça. E uma coisa que não era espanhola, era uma coisa vinda da União Soviética. Uma importação. Claro. Ok. Pomos na cabeça de uma coisa. Estamos em 1936. A Revolução Russa
tinha acontecido há 20 anos. Pois, era nada, claro, era uma coisa contemporânea, que estava ali no imaginário. Claro, ou seja, estes gajos são uma sucedânea da União Soviética aqui. E, da mesma maneira, os nacionais vão arranjar o apoio e vão ser apoiados por quer a Itália fascista do Mussolini, quer, sobretudo, pelos nazis alemães, que vão usar esta Guerra Civil Espanhola como balão de ensaio e teste de armamento. Nós temos que ver, há uma diferença gigante que nós vemos dos filmes entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial em termos de tecnologia, não se tem rigorosamente nada a ver uma com a outra. A Primeira Guerra Mundial, como nós sabemos, é feita de trincheiras, é uma guerra de trincheiras, homem a homem, corpo a corpo, e por isso uma mortalidade tão gigantesca. Bem, a outra não foi menos, né? E a Segunda Guerra Mundial é sobretudo uma guerra da aviação. De aviação, de bombas, de mandar as bombas para cima das pessoas. Não há trincheiras, não há guerras corpo a corpo. Campo, não há ideia de campo desta forma. De batalha, sim. E portanto, esta experiência vai ser feita em Espanha com o terrível. É assustador. Saúde. A tilt pegou-me. Sim, Santinho não se pode falar nesta parte que temos agora de guerra. Por acaso não foi muito chique agora. Pois. Espirro. Um gato, espirros, o que é que nos vai acontecer mais? Corta, põe Mete aí uma coisa, faz aí. Sim, mas é muito fascinante. E a verdade é que a Guerra Civil Espanhola, no fundo, não é só espanhola. Tens estes blocos, claro. A União Soviética vai imediatamente apoiar os republicanos, não é? Vamos lutar contra o fascismo. Sim. O fascismo que era uma coisa do dia, não era um insulto, não era uma opção política. Quem diria que qualquer dia voltará a não ser um insulto. Tal e qual. E por outro lado, os nacionais do Franco, vamos simplificar assim, tinham com o apoio fortíssimo da Alemanha e da Itália fascista, sobretudo da Alemanha em termos tecnológicos. E Espanha, França e Inglaterra, as democracias, disseram assim: o melhor é a gente não se meter. Pois, nem se posicionarem pró-Rússia, nem pró-Franco. Apoiaram alguma coisa aos republicanos, é verdade. Aliás, até porque temos que ver uma coisa: seja qual for a consideração, os republicanos eram o governo. Pois. Tinham ganhado as eleições. Os portanto, outros eram a ser ameaçados, claro. Portanto, havia essa parte, não é? E depois, isto vai mobilizar todos. Começam a guerra, não é? O que fazem os nacionais é começar a atacar os republicanos, o governo, se quiseres. A Guerra Civil Espanhola tem lastros por toda a Europa, ou seja, é um assunto do momento. É o assunto do momento. Sim. Que é engraçado ter conseguido roubar esse espaço ao surgimento, à subida dos nazis, à subida dos fascistas. É o assunto. E é o assunto que vai mobilizar, quer militarmente, portanto, os alemães vão de facto. Tu tens na Guerra Civil Espanhola é quando se dão os primeiros bombardeamentos de civis da história da humanidade, que vão depois ser repetidos na Segunda Guerra Mundial. Eles vão testar, ou seja, a guerra dos alemães nos nazis durante a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de Blitzkrieg, portanto, guerra de bombardamentos sim. Aéreos, Viking, que fazem as blitzes em Londres, fazem isso tudo. E eles vão testar isso em populações civis na Guerra Civil Espanhola. Claro. Com os aviões, as bombas, essas coisas todas. Portanto, as primeiras populações civis a serem bombardeadas é nesta guerra. E isto vai mobilizar romanticamente muitos idealistas, muitas figuras da esquerda e muitos artistas. O Hemingway, como sabemos, passou por lá e lutou do lado dos republicanos. Talvez uma referência, e fica já a primeira sessão de leitura. O George Orwell vai lutar nesta guerra e tu lês as coisas que ele escrevia. O George Orwell dedica a sua vida a escrever sobre os perigos do totalitarismo. E antes da Guerra Civil Espanhola ele fala sobretudo das condições dos operários em Inglaterra e há uma diferença clara. Ele vai à guerra, ele está na Catalunha, onde vai participar na Catalunha. Vai escrever o seu belíssimo Homenagem à Catalunha, é um livro, é um diário sobre a sua experiência na guerra, e toda a obra que ele vai escrever a partir daí está completamente marcada por esta experiência, pelo que ele viu na guerra. O Animal Farm, que vocês em Portugal chamam
Triunfo dos Porcos. Exatamente. Triunfo dos Porcos. Triunfo dos Porcos. E o 1984 são escritos depois desta experiência. Literatura seminal do século XX. Incrível. Sim. E da humanidade, obras da humanidade. Claro, e vale a pena ler o Homenagem à Catalunha, que é o livro onde ele conta, talvez seja dos mais pungentes retratos da guerra. É que não há forma, depois de teres vivido uma experiência destas, não há forma de haver um depois que fique completamente higienizado daquilo que tu viste e que sentiste, e já se percebeu que foi um marco logo de caras social imenso na cultura espanhola, que ficou para sempre. É uma luta e é divisiva até hoje. É uma luta fratricida, são irmãos. E sabes uma coisa? Morreram 500 mil de pessoas. É muito mesmo. Ou seja, percentualmente é o mesmo, é proporcional aos 60 milhões da Segunda Guerra Mundial, claro. Se comparado dada a geografia de uma coisa com a agravante de serem irmãos, serem primos, serem famílias. Famílias partidas com essa ideologia. Até hoje. Devo dizer, claro. Isto continua a ser um tema divisivo. As origens, o que se foi feito e o final continua a ser um tema divisivo. Impressionante. É muito impressionante. E depois vêm milhares de estrangeiros a ajudar ao esforço de guerra. Eu agora falei destes dois, mas há jornalistas, pintores, escritores, enfim, idealistas. Vem muita gente nas brigadas internacionais, sobretudo vindos da América, de Inglaterra e de França, porque países neutros, e eles dizem, não podemos ficar neutros nesta questão, e portanto jogou-se aqui uma coisa de proxy mesmo, verdadeiramente. Uma das figuras que ficou um dos símbolos da Guerra Civil Espanhola é, sem dúvida, um tipo logo em 1937 estava em Paris convidado para decorar o pavilhão espanhol numa exposição que estava a ver em Paris, e ele estava a fazer pintar um mural, bem sei, e que é o Picasso, quando lhe chega a notícia de uma coisa terrível, que é dos maiores símbolos da Guerra Civil Espanhola, que tinha sido no dia 26 de abril de 1937, uma pequena cidade basca chamada Guernica, que é um nome que todos hoje conheciam e que ninguém conheceria se não fosse esta coisa terrível, torna-se um dos nomes mais carregados de significado do século XX. Os aviões da Legião Condor alemã, portanto os nazis, apoiando os nacionalistas do Franco, vão sobrevoar a cidade e lançam bombas sobre a população civil que estava a fugir. Claro. Sim. Não se sabe bem os números, há quem fala em 1500 pessoas, estamos a falar de um sítio pequeno, não é? Claro. E arrasaram, como vão fazer noutros sítios, não é? Nesta altura os republicanos estão, Madrid está sitiada, estão sendo empurrados, e havia sobretudo no País Basco, na Catalunha, no Norte, a resistência republicana, e vão ser arrasados. Ele vai pintar o seu famosíssimo quadro Guernica, que é muito impressionante mesmo, pode ser visitado, está em Madrid, e mostra coisas às pessoas focadas, enfim, coisas terríveis. É impressionante a simbologia disto, não é? Fazendo uma viagem no tempo, como é que uma ferida hoje em dia permanece, quase um século depois, permanece como uma grande janela para o país não se esquecer de si próprio. E está na capital e num dos museus mais lindos de sempre. Mas também é disso feita a história de um país, não é? E de um museu. Estão muito lá incrível. As quem não conhece, veja ao vivo, porque ver ao vivo é uma experiência muito diferente do que a gente vê. É uma dimensão gigante. É muito gráfico na sua descrição das coisas. Ele escolheu fazê-lo, ou seja, a notícia tinha-lhe chegado pelo jornal, e portanto ele viu imagens a preto e branco no jornal, e por isso é que ele escolhe fazer em tons de cinzento o quadro. Bem, e também a simbologia do cinzento e disso tudo, mas tem a ver com a imagem que ele tinha visto nas páginas de um jornal. É terrível. Há umas bombas, depois as pessoas tentam fugir, depois são mortas a fugir, enfim, tudo horrível. Mas isto é o preâmbulo da nossa história, e agora vamos entrar na parte mais fascinante. Os republicanos começam a ser de facto muito pressionados, não é? Sobretudo ali no norte, e quando Guernica tem um efeito sobre os republicanos devastador, psicológico, que era uma dessas ideias, não é? Claro. Não era particularmente matar aquelas pessoas. Sim. Isto tem na cabeça dos republicanos um efeito completamente estabilizador. Quando tu atacas civis, toda a população civil fica em pânico, não é? Claro. E então pensam assim: vão-nos destruir, ou seja, isto não é uma guerra militar, estão-nos a destruir. Vão liquidar-nos. Sim. E então muitos republicanos, uns mais proeminentes politicamente, outros menos, sobretudo ali estamos a falar agora particularmente do norte de Espanha,
zona do País Basco, decidem: nós temos que evacuar daqui as nossas crianças, os nossos filhos têm que sair daqui, senão vamos todos morrer aqui. Vamos todos morrer. E então vão-se organizar com o apoio, e que estamos a falar dos republicanos, com o apoio de França, também de Inglaterra, da União Soviética, vão organizar uma gigantesca operação de retirada de crianças. A partir de 1937 são feitas evacuações a larga escala, com o apoio de várias organizações internacionais, vêm em barcos que vão sair dos portos de Bilbao, do País Basco, e de Santander, eventualmente também, e vão fazer, são 30 mil crianças que saem logo nestas alturas, depois dos bombardeamentos de Guernica e de outras cidades. Devastador tudo isto, entre a morte, a separação. Claro, mas eles vão fazer as coisas que vão mais ou menos 30 mil crianças, as idades eram entre os 4 e os 14 anos que podiam ir. Sabemos que há pais que tentaram, que falsificaram a idade para crianças mais velhas ou mais novas ou mais velhas conseguirem seguir, não muito, mas anda à volta desta história. E foram para vários países: França, o Reino Unido, muitas delas, a maior parte delas até, Bélgica, o México também recebeu várias crianças. Eles põem-lhes uns cartões com os nomes, com as identificações. Vão também adultos nestes barcos. Os barcos, o Franco ameaçou bombardear estes barcos também, não é? Aquilo foi uma coisa complexa. Haviam os barcos nazis a cercar estes barcos, que foi uma coisa mesmo lixada, não é? Mas havia apoio internacional daquilo. As crianças vão identificadas, são 30 mil, como eu disse. É uma coisa muito sinistra, não é? Muito terrível. Tudo amplamente documentado, não é? Tudo, absolutamente. Sabemos quem são essas fotografado, videografado. Tudo aos olhos tudo, absolutamente. Iam adultos com elas, com estas crianças, geralmente médicos, professores, educadores de infância, que estavam a ser evacuados. Claro, isto no meio de uma guerra, não é? Claro. No meio de uma guerra. E lá vão. Eles saem de tudo, ou seja, eles vão saindo, no fundo, do norte republicano, das regiões que iam caindo à mão dos nacionalistas, o País Basco, as Astúrias, a Cantábria, toda esta parte do norte de Espanha. E lá vão eles. Entre estes sítios para onde vão, França, Bélgica, México, Londres, lá vão saindo, há um muito especial, que é o que vai ocupar a nossa história de hoje, que é o grupo de 3 mil crianças espanholas que são enviadas para a União Soviética. Os soviéticos têm muita ideia de as trazer, tal e qual. Em 1937, lá vão estas 3 mil crianças, os pais lá se despedem delas. Os pais, vamos pôr em contexto, os pais estavam-se a despedir dos filhos até amanhã, praticamente. Vamos só ganhar a guerra e já trazemos as crianças retomam todos a casa. Naturalmente. Portanto, vão ficar ali um tempo longe da guerra, quando a República vai vencer, e vocês regressam a casa. Não estou a dizer que não haja lágrimas, claro que há, não é? As mães e os pais a despedirem-se dos filhos. Claro, não é uma despedida, é uma despedida ao mesmo tempo alegre, não é? Tem promessa no ar, não é? Tem uma promessa no ar. Sim, e tem estou a salvar os meus filhos, não é? Estou a salvar os meus filhos, que bom saírem daqui, não é? Só que... E pronto, e eles lá vão, eles vão no mar, lá vão elas todas, têm entre os 4, 5, 7 anos, a maior parte delas tem estas idades, 5, 6, 7 anos. Eles não sabem até bem para onde é que vão os miúdos, não é? O que é a União Soviética. E na verdade eles conseguem transformar aquilo, os adultos que lá vão a bordo conseguem transformar aquilo quase num passeio. As crianças têm uma capacidade incrível de se adaptar a tudo. Sim. Portanto, não vão a chorar aos gritos. Não. Estavam juntas. Estavam, claro. Sim. Havia muitos primos que iam também, irmãos, às vezes coincidia, ou da mesma zona, ali daquela coisa. Os adultos conseguem fazer, suponho eu, não é? Tirei o pau ao gato, mas o gato... Não, de certeza, não é? Sim, qualquer coisa que... Sim, para o imaginário. Portanto, e para muitas delas era a primeira vez que certamente estariam no mar, barcos. E as crianças têm pouca noção do que está a acontecer. Sim, e os pais devem também ter feito um esforço para dizer: vais dar um passeio, que bom, é umas férias. Suponho eu que tenha sido assim tudo. E portanto, elas chegam e elas vão chegar, a viagem lá vai, e elas chegam à União Soviética quando lá aportam, Odessa, penso que para onde foram. Elas chegam e são recebidas como estrelas absolutas, não é? Okay.
as crianças espanholas, eles todos, os russos, as autoridades russas. Mas o regime soviético aproveitou-se como também um bocadinho... Claro, isto são as vítimas do fascismo, sim. Isto são as vítimas dos nazis. E nós estamos a trabalhar... Claro, nós estamos aqui a apoiar... E a receber os nossos com irmãos medalhas, com os miúdos todos, fanfarra... Imagina, claro. Estas crianças saem de um contexto de guerra, muitas delas em fome, elas famílias dizimadas. Os primeiros dias foram coisas não, e sim, são recebidas como... Nunca sequer imaginariam poder... Era uma aventura, para a maior parte delas. Os russos falam só russo, ninguém fala espanhol, claro. Apesar de os adultos com eles. Mas todos os russos na altura sabiam dizer só uma coisa em espanhol, que era não passarão, que era o grito dos republicanos. Era o não passarão. Não passarão, significa não passarão. Quando se fala com um pássaro muito grande, por exemplo, popas da Rua César, não, vírgula, não passarão. Sim. Queres ir fumar uns canhões? Não passarão. Fumar mata. Muito bem, não passarão. Mas eles lá fazem isto tudo. Os miúdos também chegam. Tinha havido uma epidemia de... Estás-te a rir, Matilde? Sim, tudo, não é? Escorbuto, cólera, tudo. Não, mas piolhos. Piolhos, tudo. E então eles rapam-lhes os cabelinhos, dão-lhes banhucho. Estou tristíssimo com tudo isto que estás a contar. É um bocado triste. E eles vão espalhá-los, eles vão instalar as crianças em 16 casas. Casas que são... Mas aqui não há, até agora não há nada de... Tudo digno, não há nada... Não há nada de pijamas às riscas, não há nada disso. Eu percebo, sim. São visitas, são convidados de luxo. E quando tens a tua própria cabeça a prémio, mesmo que elas não soubessem disso, mas era essa a situação. Tinham chegado a paraíso. Tinham chegado a um paraíso comparativamente àquilo que tinham no seu país natal. Claro, havia saudades dos pais, naturalmente, mas escreviam cartas, falavam muito dessas coisas. Eles são instaladas, estas crianças, em 16 casas de acolhimento, chamadas as Casas das Crianças, ou as Casas das Crianças Espanholas. São 16, estão espalhadas por vários sítios e começam logo no dia a seguir a ter... Levam os seus próprios professores, não é? Começam a ter aulas no famosamente brilhante ensino soviético. Né? Se eles tinham uma coisa fixe, era o ensino, sobretudo. Portanto, muito bem alimentadas. Elas são 16 casas em vários sítios diferentes, desde os arredores de Moscovo até... exatamente, até a sítios onde hoje está a Ucrânia, por exemplo, que fazia parte da União Soviética. Né? Portanto, espalhadas assim. Começam as suas aulas. As aulas são dadas em russo para começarem a aprender durante aquele tempo alguma coisa da cultura, história e cultura russa, mas também tem o resto das aulas todas em espanhol. E estas crianças nunca foram, agora são russas, são crianças espanholas, mantêm a sua identidade, sempre falar disto tudo logo nos primeiros. E tudo certamente registado, ou seja, os pais teriam acesso ao sítio exato onde estas crianças estariam. Sim, há cartas. Tudo claro, de forma clara. Ainda que os pais... Bem, há muitas destas crianças, os pais até... Voltaram, a não ver pais. Pois, voltaram, não havia pais. Só que o mundo, elas lá estão, nas suas aulas, lá vão fazendo as coisas, passa 37, passa 38, passa 39, já começam a falar russo, continuam a escrever aos pais, vão aprendendo a história da Rússia. Bem, uma criança que tenha 5 anos agora tem 8, já fala completamente russo, tem os seus amiguinhos espanhóis, já se começa a instalar. Não está na guerra, tem tudo à boa disposição, aulas de ginástica, aulas de não sei o quê, squash, sauna, comida, tudo impecável. Eles põem os vestidinhos dela, é mesmo, pronto, é o que é. E há muitos retratos, muitas fotografias disso. Só que a guerra em Espanha não acaba como aqueles pais previam, porque em 1939 esta guerra, que tinha matado, como já falámos aqui, 500 mil de pessoas, a República é derrotada e o regime do Franco instala-se no poder. E, portanto, aquilo que era suposto ser uma estadia temporária transforma-se de um dia para o outro num exílio indefinido. Alguém vai ter de... Portanto, o regresso, ficam a saber as crianças e os pais, o regresso é uma possibilidade absolutamente remota. Não vai acontecer ali. O Stalin, que ainda era vivo, diz: nem pensar, devolver, e vai ser usado como propaganda do género, devolver as crianças a um regime fascista. Jamais. Que significaria nunca mais devolver a nenhum tipo de família. Acabou. E então, raízes. Imagina o choque do dia em que tu percebes que o teu filho não vai voltar. É um bocadinho... Há um filme com a Meryl Streep, toda a gente já viu, que é A Escolha de Sofia. Nós conseguimos... Bem, há muita gente que morreu, não é? Há muitos pais que tinham morrido, sim. Morreu 500 mil de pessoas. Mas é pensar... O dia em que tu percebes... Porque é que eu mandei embora o meu filho? O que é que eu acabei de fazer? Uma ideia de salvação temporária. Foi o fim da nossa relação 3 para mil sempre. Crianças, sim, claro. Que é,
como as relações entre a União Soviética e a Espanha do Franco são cortadas, claro. até as cartas desaparecem. Claro. As famílias perdem absolutamente o contrato. Eles escrevem, lá vão escrevendo, mas as cartas não são entregues. Isto parece que nunca mais acabas com a história de más notícias. E vem em cima disto uma Segunda Guerra Mundial. Pois, para criar o último, está a acontecer. dos vórtices. Eu acho que é preciso perceber uma coisa. Do lado dos pais há essa angústia gigantesca. Claro. Do lado das crianças nem tanto. Estão instaladas, há uma nova realidade. As crianças são muito plásticas. Sim, e há novos amigos, há novas famílias, há novos coisas. conceitos. Não estou a dizer que não, sobretudo as mais crescidas, não é? Porque havia tinham essa referência. Claro, onde é que estão os meus pais? Mas o dia mete-se a vida, mete-se o dia a dia, tem as escolas, portanto não eram maltratadas, não estavam em campos. Depois. E tomemos como exemplo friamente um conceito que é: muitas destas crianças podiam mesmo ter morrido em contexto de guerra, como tantas outras morreram, famílias que foram dizimadas. Portanto, ao fim e ao cabo, a grande análise disto é que a pele ficou a salvo, não é? Ficaram a salvo, ficaram vivas. E é a grande... E com uma vida normal de todos os dias. Elas são usadas, claro, como propaganda política, quer de um lado, quer do outro. Não é? Do lado do Franco, que tentou roubar-nos as crianças espanholas. Claro. Este universo dos comunistas levaram-nos as nossas crianças, não é? Sim. E do lado do Stalin, salvamos da morte sinistra 3.000 crianças republicanas. Eram tratadas como as crianças espanholas. Era uma coisa, na Rússia toda a gente sabia o que era isto, as crianças espanholas, não é? Num país de milhões, não é? Claro, que era a cena do isto são as crianças que nós salvámos do fascismo, eles estavam a matar estas crianças, e não era mentira também. Isto era não sei o quê, tudo mais lá. Só que sabemos isso bem, a história vai voltar a cruzar-se com o destino destas crianças. Acaba a Guerra Civil Espanhola, começa a Segunda Guerra Mundial, não é? Que tinha sido um balão de ensaio, em boa verdade, e em 1941 a Alemanha nazi vai invadir a União Soviética. A União Soviética. Há pessoas que dizem soviética. E como é que dizes sofá? Sofá soviética. A invada a União Soviética. E o viático, sabem o que é o viático? Sim. O quê? Não sei. Pois é, tu sabes que tu és da igreja. E a guerra... A guerra é a hóstia, mas eu penso que da extrema unção, penso que é só assim que se chama. Deve ser viático. Sim, aquela para apanhar o comboio. Pois é, sim, eu acho que só se chama viático. É o último bilhete, não é? É o último bilhete. Abre a boca, toma lá. Tchau, boa viagem. E então, a guerra, que também eram os ecos distantes, que chega à porta de casa. É engraçado. E começa a enorme evacuação destas crianças das várias casas onde elas estavam. Segunda vez. Esta muito mais dolorosa do que a outra, não é? Elas são, curiosamente, são das primeiras evacuações que os soviéticos fazem, são das famosas crianças espanholas. Era mesmo a ideia de as proteger ao máximo. Era, são um símbolo. Como símbolos, há uma bandeira da força do próprio regime. Da força do próprio regime. E começa uma gigantesco movimento de as levar das suas casas e de as levar. E começam viagens de meses, de comboio, a pé, de autocarro, de low cost. Tu já viste a vida de um ser humano tão pequeno e com um lastro... de tudo que a humanidade tem de melhor e de pior, neste caso em sequência, de repente, quer dizer, duas guerras que são devastadoras, famílias cortadas, países que deixam de ser países e passam a ser campos de guerra. E da África e da América, mas lá fora. Há gerações que têm mesmo isso dentro da sua... Metade da sua vida foi em contexto de guerra. Talvez não se... Bem, os portugueses tiveram a guerra em África também, a guerra chamada colonial, mas quando tu vives na Alemanha, ou na Holanda, ou na Bélgica, ou na França, metade da vida dos teus pais e dos teus avós, claro. Não é uma coisa distante dos livros de história como acontece cá. É uma presença que se nota, que os avós mostram fotografias. Na Holanda é uma coisa muito comum. A Holanda foi invadida pelos nazis e havia fome gigantesca na Holanda, não é? Fome, verdadeiramente. Sim. Há uma coisa engraçada. E são presenças... Eu, quando vivia na Holanda, há uma altura, houve um jogo Holanda-Alemanha. Aqueles euros. Sim. Aquelas coisas que eles fazem. 2004. Sim. E tinha-se passado já uma data de anos do fim da guerra, não é? 60 anos do fim da guerra no euro. E estavam todos a gritar assim: devolvam-nos as nossas bicicletas, devolvam-nos as nossas bicicletas. E pensei, o que é isto que eles estão a dizer? E explicaram-me, quando os nazis perderam,
precisavam de fugir dali, porque os americanos, putas à sala, que os americanos estavam a chegar, os americanos. E então o que eles fizeram foi roubaram bicicletas, apanharam as bicicletas e puseram-se a fugir. Fugiram no lado da Alemanha e supostamente roubaram quase todas as bicicletas. E 60 anos um marco na identidade mesmo. Sim, e há um estádio de futebol inteiro. Houve muitos holandeses que não foram contra estes gritos, não é? Já passou, aquelas pessoas não... Isto eram os netos também dos alemães. São vítimas também de... Mas são histórias que mostram como estas coisas são muito presentes. Bom, então estas crianças são... Em fuga mais uma vez. Sim, neste caso para a Sibéria. Daí o nosso destino desta maionese. Eu não imaginava a volta que fomos dar. Sim. Não imaginava. Só que agora já não é uma coisa organizada, com cartazes, com tudo mais. Estás a fugir do meio de uma guerra. Claro. Do meio de uma qualquer coisa vale. Se bem já estavas na outra, mas quer dizer, é uma coisa. Imagina, são viagens gigantes, absolutamente gigantes. Em que a própria viagem é um risco de vida. Inverno terrível, sim. Morrem algumas crianças pelo caminho, sim. E há outras que morrem de uma quantidade significativa. E muitas delas, os rapazes mais crescidos, portanto, imagina-se, usados para... Não foram, alistaram-se eles próprios. Sim, alistaram-se. Com uma noção, ou seja, tu se fosses aos 14, agora nesta altura tens 18 para aí, 19. Claro. E tens uma noção do retribuir. Agora sou eu que tenho que lutar. Aqueles por este que me país. ajudaram estão em risco. Sim. E há vários casos de alguns desses soldados espanhóis que se tornaram heróis de guerra durante a Primeira Guerra. Heróis de guerra da União Soviética. É verdade. Crianças do País Basco. É verdade. Que revolta. É uma história absolutamente incrível. E pronto. E então, lá vão elas crescendo entre duas guerras mundiais, entre duas guerras, no fundo, países, ou seja, a vida que tinham deixado para trás é uma realidade cada vez mais distante. Estão na Sibéria, falar russo, apesar de mantiveram sempre a sua coisa espanhola. Claro, culturalmente. Estavam referenciadas como crianças. Eram as crianças espanholas, Sim. tal e qual. Depois a Segunda Guerra Mundial acaba, as crianças vão voltando progressivamente. Elas desta vez continuam nas tais casas das crianças espanholas, mas são postas quase todas aglomeradas à volta de Moscovo. Ficam assim nos arredores de Moscovo. Quando é que cai o regime do frango assado? Em 75, com a morte dele só. Sim. Nossa, que viagem. Foi depois ainda da ditadura em Portugal. Sim. É verdade. E pronto, lá vão voltar às suas vidas. Espanha já era uma referência. Entretanto, já tinham passado 6 anos, 7 anos. Quer dizer, a esperança não, a referência, não há cartas, não há nada. As vidas seguem, a vida que segue. Vão fazer os seus liceus. Os soviéticos têm um cuidado que elas tenham uma educação do melhor que vocês podem imaginar. Para se tornarem também eles próprios. Falam línguas, claro. Muito nessa ideia, porque eles pensam assim: estas crianças, no dia em que consigamos que a ditadura do Franco caia, claro. Isto vai ser o creme de la creme dos políticos. Claro que sim. Influenciadores, não é? Claro. Crianças que vão ser a bandeira do regime soviético. A futura elite política espanhola. Claro, eles são espanhóis, recebem a educação espanhola, mas um mundo muito diferente do que é ensinado. Nós sabemos isso, fala-se da União Soviética, de facto tinha um sistema de educação, claro, muito enviesado pela sua própria doutrina, mas um sistema de educação absolutamente irrepreensível, né? Temos aquelas coisas da ciência, desde miúdos que têm que saber física nuclear aos 13 anos, e na ginástica e dessas coisas todas. Estou a fazer uma conta muito grosseira dentro da cabeça. Crianças que tenham escapado com 10 anos, a possibilidade de regressarem a uma Espanha livre e aos seus que lá ficaram, sejam primos, sejam amigos da cidade, da rua, são homens e mulheres com mais de 60 anos, não é? Sim, passaram-se muitos anos. Eu vou-te dizer, esta viagem que era suposto durar... Ter tido uns aninhos, não é? Sim, ou meses, era até ganhar a guerra, vai durar 20 anos. 20 anos, praticamente durante este tempo todo sem notícias. Aqui começam depois esporadicamente a haver, de vez em quando há quem consiga fazer passar uma carta, mas é muito difícil, não havia relações diplomáticas. E depois há esta batalha do Stalin a dizer: não devolvemos estas crianças ao Estado fascista do Franco. O Franco a fazer uma coisa do devolvam as nossas crianças. Os comunistas espanhóis que estavam exilados, naturalmente a famosa passionária Dolores Ibarruri,
contra a devolução, portanto, do lado do Stalin, a dizer não devolvemos as crianças àqueles fascistas. Aqueles fascistas. Pois. Enfim, estas crianças ali no meio de tudo, mas elas vão crescendo, estudam, integram-se numa educação de grande qualidade. Metade destas crianças, vamos agora a números, tiraram cursos superiores, uma realidade que em Espanha não é impossível. Claro. Que grupo é que tenha metade disso tudo? Vão se tornar a maior parte deles engenheiros, muitos médicos, muitos professores, falam russo absolutamente como primeira língua, apesar de continuarem espanhóis, conhecem o sistema soviético, vão ter os seus amigos, algumas delas começam a casar, a ter os seus filhos, são 20 a instalarem-se. É uma realidade, claro. Mesmo as mais novas, tinham agora, de repente começam a ter 20, 21, 22, absolutamente. E há e no meio desta história toda, o Stalin vai morrer em 1953 e aqui é que há um movimento. Okay. Claro, há um movimento chama-se desestalinização da União Soviética, não é? E começam o Stalin tinha sido um regime terrível e sanguinário, não é? E, portanto, começam a fazer uma limpeza desmantelamento do Stalin. E uma das bandeiras do Stalin eram estas crianças. E começa a haver um afrouxamento das tensões com os países à volta. E, portanto, começa-se a falar, começa-se pelo contacto, começam a haver cartas trocadas entre estas crianças, estes adultos, homens e mulheres. Estes homens e mulheres, estes 3.000 homens e mulheres, o contacto primeiro, e depois, a partir de 1956, começam-se a organizar os primeiros regressos destas pessoas à Espanha, que têm agora entre 25 e 39 anos. Nossa. Isto é absolutamente incrível. Agora, aquilo que para muitas crianças e depois adultos e adolescentes e adultos tinha sido um sonho, essa idealização do meu pai e a minha mãe, vai um choque absolutamente. Elas começam a chegar em 56, vêm em barcos, vêm progressivamente e vão encontrar pessoas que não conhecem de lado nenhum, nem do carro elétrico. Tens 4 anos, sabes que é a tua mãe, mas olhas para aquela pessoa assim, não tens nada para dizer, a maior parte das vezes. Realidades muito diferentes, absolutamente diferentes, vêm de lá. Metade destas mulheres eram licenciadas. Imagina-se, em Espanha, se isto era verdade em 56. E com uma Espanha nas lonas, não é? Uma Espanha destruída, sim. Uma educação que eles tinham tido muito laica, por exemplo, muito laica. E um país altamente católico. Claro. Tu de repente chegas, bem, podes ter perdido o pai e a mãe, aconteceu também muitas vezes. Muitas vezes tens irmãos que nunca tinhas visto na vida, porque a vida continua também lá, não é? Claro. E então vêm umas cabeças completamente diferentes, eles tentam se adaptar a muitas mulheres, mas há mulheres que vêm divorciadas, há mulheres que vêm. Eu penso que se fosses casada com um russo não podias ter voltado nesta altura. Mas foram mães solteiras, uma mentalidade completamente diferente, onde se penteavam, como se pensavam, como falavam. Depois há muito esta questão, tal como na União Soviética elas sempre tinham sido espanholas, quando voltam começam a ser tratadas as russas, os miúdos russos. Los niños de Rússia, como são chamados até hoje estes miúdos. Outra coisa... É um caso nacional também, não é? Sim, claro. Absolutamente eu não sei como que é que podia ser comparado em Portugal, mas é uma coisa que já muitos filmes, muitos documentários, enfim, é uma questão, sim, da guerra. E então, porque também voltam outras, não é? Outras já tinham, das outras 30.000 já tinham voltado logo, não é? Estas são as particulares da União Soviética. Sim, porque recordar que foi uma saída de 30.000 no total, mas esta porção que estamos a falar foi só a que foi tomada. Passaram 20 anos na União Soviética. Depois, por exemplo, tu bastavas vir casado pelo civil, um homem que vem casado pelo civil, aquilo já era um escândalo na tua família espanhola, não é? E deve haver uma awkwardness. Imagina, eu estou a imaginar sentados na sala. Na mesa, um domingo, à hora do almoço, com esta gente. Tipo... O que é que falas com uma pessoa... Então vão beber vodka. Que já mal espanhol fala sequer, não é? Não, isso falaram sempre. Preservaram. Só que começas a falar com uma pronúncia estranhíssima. Claro, tu és outra pessoa. Claro. Não me diz. Depois, 20 anos. O Franco, as forças do Franco, o regime franquista e os americanos da CIA, desconfiadíssimos destas pessoas. Informadores. Claro, portanto elas vinham e eram sujeitas a interrogatórios gigantes, porque eles pensavam assim, sabe lá se os soviéticos os transformaram em agentes duplos, em espiões. Em aliens. Claro, portanto a vida daquelas pessoas foi absolutamente
muitas delas, não sei se é a maioria, mas muitas delas não se conseguiram adaptar. As mulheres, por exemplo, os homens, por acaso, os que vinham formados em engenharia, por exemplo, arranjaram bons empregos e até às vezes mais bem pagos que os espanhóis. As mulheres vinham licenciadas, que não lhes serviam para nada, não havia empregos para mulheres licenciadas. Percebes o drama? Não há. Claro. Sou licenciada em não sei o quê. Vais acabar como a outra a lavar pratos. Não, porque era uma raridade, ou seja, não inexistente. Não se consegue. E há muitos que ficam, claro, mas outros voltam. Eles não podiam voltar eles tinham sido obrigados a ir embora. Claro. Ok. Exceto se fosse, eu penso que as mulheres casadas com russos é que não podiam ter saído. Que limbo que esta gente viveu. Sim, e há muitas delas que se vão embora. E elas vão-se embora para onde? Para outros países. Para outros países de influência soviética. Muitas delas vão para Cuba, muitas delas vão para o México também, muitas conseguem voltar à União Soviética, não se conseguiram adaptar, não conheço os meus pais, não sei o que é tão fora. De repente ficas... terrível. És uma bandeira enorme de duas potências e de repente és rigorosamente nada. Não te encaixas em nenhuma delas. Uma já não te pode querer. Ou seja, nós estamos a pintar sempre o quadro visto de fora. Eu não sei se claro. O drama, se calhar as pessoas levam a sua própria realidade como uma coisa muito mais simples do que nós complicamos, não é? Do que nós estamos a complicar. E elas, mas foram, se calhar, do lado da mãe, também nós estamos só a pôr-nos do lado dessas crianças, claro, mas também consigo imaginar uma mãe olhar para dizer assim: eu não conheço esta mulher. Oix. Isto foi o gato outra vez. Eu não conheço esta mulher e a culpa é minha. Claro. Olhar para a tua filha e dizer: não conheço esta Matilde, não conheço esta mulher. Até porque a decisão foi da mãe de ter protegido momentaneamente aquela criança, mas de repente esse salvamento é a destruição, a destituição de uma relação tradicional mãe-filho. De se conhecerem, pronto. Mas estamos aqui a falar de coisas muito genéricas. Sim. Estas histórias têm nomes, têm 3.000 nomes. As histórias dos ninhos da Rússia são 3.000 pessoas. Hoje, claro, com a distância do tempo, direi que mesmo a maior parte delas não está viva, não é? Claro. Mas há umas que estão, umas histórias de pessoas mesmo. Uma delas, Ángela Petra Pérez, é uma dessas crianças, era filha de destacados republicanos de Bilbao, do País Basco, da zona de Bilbao. Isso é enviada para a União Soviética com a irmã mais velha. Ela tem 4 anos, ou sim, 4 anos, e a irmã 1 ou 2 anos mais velha do que ela, e lá vai viver, como as outras crianças todas, dos 4 até aos 24 anos. Ela lá cresce, tem a sua vida, como nós falámos, cresceu num colégio interno, lá numa das famosas casas dos ninhos espanholas. Esteve primeiro na Crimeia, quando lá chega, depois passou grande parte da sua vida até instalar a Segunda Guerra, em Kherson, que hoje conhecemos, porque fica na Ucrânia, na altura da União Soviética. Depois vai fazer o seu percurso até à Sibéria. Lá fica numa pequeníssima aldeia na Sibéria, uma aldeia com meia dúzia de casas. Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, sim. Lá faz a gigantesca viagem e vai crescendo. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Ela vai voltar para os arredores de Moscovo, tal como muitas das crianças. Acaba o liceu, é admitida na Universidade de Moscovo, forma-se em medicina, como várias outras mulheres espanholas, e volta em 56, quando nos primeiros contingentes das crianças que voltam, e vem. E claro, já não é uma criança, é uma mulher adulta, licenciada em medicina, uma vida inteira feita noutro lugar. Vai conhecer 3 irmãos que não sabia sequer que tinha. Olá. Oix. Sou a Ángela. Tem o seu famoso sotaque, que nunca é. Ou seja, tinha o sotaque espanhol no russo. Isso não tinha, mas era espanhola na Rússia, russa na Espanha, e vai ter uma dificuldade grande em arranjar trabalho. Consegue ir para Madrid trabalhar como médica num hospital em Madrid. Está lá a trabalhar, muito inadaptada de certa maneira. Não muito inadaptada, muito. Assim, quem é que eu sou? A que lugar pertence? Quem é que eu sou, exatamente. E vai lá no Hospital Espanhol, vai conhecer um jovem médico português, começam a namorar e vão casar. Vão casar em 1958, pensou lá em Bilbao. Que volta isto tudo. É mesmo incrível. E ele consegue convencê-la a vir para Portugal. São médicos os dois, eles vão morar na Figueira da Foz, depois em Coimbra. Ela acaba por ser diretora clínica do hospital Polivalente e vive em Portugal desde os anos 50. Tem agora
E a tua vizinha, agora acabavas agora assim. E é a minha vizinha? Não é a minha vizinha, mas ela teve 3 filhos. Uma delas, a artista Ana Pérez Quiroga, que me convidou para ir ao seu ateliê contar esta história incrível, que tem sido um dos grandes trabalhos dos seus últimos anos. Tem feito várias exposições sobre estes ninhos da Rússia e sobretudo sobre a história da sua mãe. E ela contou uma coisa muito engraçada, que foi só quando começou a fazer este trabalho sobre a vida da mãe, que ela cresceu a ouvir esta história. Claro, era a história da sua vida, de casa. Sim, não é? mas acontece, e por isso é que liga com o que dissemos ao princípio, da mãe, só quando a Ana começou a fazer estas pesquisas e este trabalho, é que a mãe percebeu quase a extraordinária... Como era extraordinário. A mãe é a história do século XX em grande parte. É mesmo. Pelo menos do mundo ocidental. É mesmo. Mas não há nada. Uma mulher que apanhou uma guerra civil com as ela fala russo. Segunda Guerra Mundial. Sim. Grandes duas potências. É verdade. Só que como a vida acontece, aos 4 anos vai acontecendo. Tu às vezes tens que olhar de fora e dizer de facto, isto é uma coisa mesmo extraordinária que aconteceu. Até porque quando estás nestes sapatos é só a história da tua vida, não é? Não é a história do mundo. É a história da tua vida, que por acaso é verdade, uma e outra coisa, não é? Sim, claro. E tem havido várias exposições. A Ana Pérez Quiroga tem feito várias exposições sobre performances e há este livro muito fixe que conta bastante desta história. E estreou dia 16, agora há 2 dias, um documentário, filme sobre esta história, realizado pela filha, a sua primeira filme como realizadora. O filme chama-se De Que Casa Eres? Que é a pergunta que aquelas crianças faziam umas às outras para se identificar nos tais 16 colégios, para saber de que casa eras. Claro que este título tem a ver muito mais, vai muito mais longe do que que casa eras que as crianças perguntam, porque vai ter a ver com esta questão da identidade, porque a Ángela, Petra Lopes e todas estas crianças, esta pergunta até hoje, tem quase 100 anos, continua a ser uma pergunta que lhe fazem, porque de que casa eras? Na Rússia era espanhola, em Espanha era russa, e mesmo vivendo há 70 anos, acho que em Portugal, continuam-lhe a perguntar muitas vezes: a senhora não é portuguesa, pois não? Que é uma coisa muito incrível. De onde é que nós somos, de que casa somos e porque é que são os outros que decidem de que casa é que nós somos. Que esta história é incrível. Agradecemos muito à Ana Pérez Quiroga por ter partilhado connosco. Se conseguirem apanhar já sabemos que depois estas coisas são sempre difíceis de apanhar e de ver, mas tentem ver onde vai estar perto de vocês este filme, que é também uma homenagem à história da sua mãe e destas 3.000 crianças. De Que Casa Eres? Foi uma história mesmo incrível que aconteceu aqui ao lado. Portanto, se calhar há pessoas aqui que já foram à consulta, não é de dependências. Pois não, a Matilde de certeza não foi. Era a única consulta era cardiologista. Claro. Incrível história desde ninhos de Rússia. Gostaste? Adorei. Nós nunca sabemos aqui neste episódio, com a tua cabeça, quando abrimos um boião e que diz Sibéria, nunca percebemos bem que lastro e para que sítio é que vamos. Mas, de alguma forma, isto está completamente sintonizado com o vosso feedback diário nos vários episódios que temos, e sobre o último, que aqui contamos, das Giraldinas. Há comentários tão extraordinários como salientarem a tosse de Matilde Calado, a nossa produtora, que começa a ser uma grande história. Por exemplo, o Marco Mendonça diz que é da Madeira, nomeadamente de Machico, atualmente vive na Bélgica. Ei, má onda. E durante um ano vivi relativamente perto de Gibraltar. A minha mulher chegou a trabalhar numa empresa, aí mesmo, e esta empresa. E esta parte da história desconheci por completo. Claro que esta parte não. Se uma pessoa só trabalhar à noite num verão, é difícil descobrir histórias sobre A Catarina diz que está a ouvir em Londres com a sua bebê ao colo a dormir uma boa sesta. Karina Calisto ficou muito confusa com a nossa mudança de lugar. Foi uma coisa também muito amplamente comentada. É verdade, mudarmos de lugar. Mas mudar é bom. Mudar é mesmo muito positivo. A Pet diz-nos, sim, que nos ouve em Colónia, na Alemanha, enquanto executa a glamourosa tarefa de preparar refeições para a semana. Saí muitas vezes em Colónia quando vivia em Amsterdão. Pegámos no carro e íamos sair da Colónia. Tem umas festas incríveis. Sabes o que eu estou a falar, porca? Ana G. Não sei o que é que isto quer dizer. Ouvir-nos em Torres Vedras, abordar como se em 1628 tivesse nascido. Bordadeira, portanto, Ana G. Sim. O Nuno G. O que é que se passa aqui? Vocês são todos G? Sim. Ouvir-nos em Santa Combadão
of all places, a terra do cabrão, uma pessoa que não tem culpa de ter nascido aqui, diz o próprio. A Clara, again, na cama com os meus gatos fiéis. Beijinho. Chama-lhes gatos. Chama. Com os meus gatinhos. Nós também tivemos um gato aqui que pairou neste episódio. Nós tivemos. E a Carolina sorri muito. A Marta Arriol, como madeirense, obrigado por esta dose de conhecimento incrível. E obrigado a todos vocês por comentarem e partilharem estes episódios. Isto vive muito deste feedback e do vosso amor que recebemos. E mais um episódio, Hugo Vanderding. É verdade, se me quiserem ouvir mais tarde também, vou estar hoje às 4h30 na Casa da Arquitetura em Matosinhos. Estou agora. Está a aparecer lá. Em Matosinhos. Sim, vou estar. É o leve que está a acontecer em Matosinhos. Vou estar à conversa com o Sérgio Almeida a propósito de muitas coisas, incluindo o meu último livro que se chama como é? Família. Uma família surreal. É isso. O Tiago vai estar, como sempre, a partir da manhã. É para a rádio. Na Antena 3. Sim, sai de lá. Olha, foi mais um episódio com produção da Força de Produção, o apoio dos nossos amigos da Bacana Play, ainda também a locução da Mia Tomé, a banda sonora de Noise Earth e a videografia da neta daquela senhora. Ou a vossa tosse preferida de sempre. Matilde Calado. Até para a semana! Vamos viajar na maionese. Com Hugo Vanderding e Tiago Ribeiro.